Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Enriquece em todos os sentidos. Você já está pensando direitinho? Já está enriquecendo em todas as áreas da sua vida? Sabe que existem riquezas que são tangíveis e outras que são intangíveis, tá? Vamos lá, bora prosseguir. A gente estava falando sobre mente profunda, tá? Meu, na boa, esse conteúdo aqui, cara, é um conteúdo top demais. E olha só, e você ainda tem a oportunidade de entender esse conteúdo de uma maneira didática, velho. Meu, eu tô explicando isso para você de uma maneira super didática. O que você for encontrar por aí vai ser de uma dificuldade tremenda para você entender, tá? Então aproveita a chance. Na boa, você tem uma oportunidade única na sua vida inteira. Como espírito, você talvez saiba disso. Se você não acredita em espírito, segue o bonde, porque também é uma oportunidade excelente para você. Então, bora lá. Paramos aqui. Mente arquetípica. E olha só a bomba que tá aí no slide para você, que talvez não tenha feito tanto sentido assim, ou passou batido, ou você nem se ligou. Origem da complexidade de mente, corpo e espírito. Isso é uma bomba. É uma bomba. Bum! Explodiu. Como assim? A origem da complexidade de mente, corpo e espírito. Então, agora a gente vai mergulhar mais profundamente ainda, cara. Mais profundamente. Caraca, Carbone, dá para mergulhar mais profundo que isso? Ah, dá. Ou se dá. Tá? Você não viu nada ainda, cara. Estamos no rasinho ainda. Como assim, origem da complexidade de mente, corpo e espírito? O que você quer dizer com isso? Bom, vamos lá. Você tem na matemática números complexos. E você vê que aquele número ele tem lá um número mais alguma outra coisa. Então são dois componentes de uma mesma coisa. Outro exemplo, o seu smartphone. Talvez ele tenha mais de uma câmera. Talvez ele tenha a câmera frontal, a câmera traseira, tá? O que isso quer dizer? É uma é um aparelho, um dispositivo com câmera complexa, se a gente for denominar assim. Por quê? Porque vê tanto na frente quanto atrás. O que é um sentimento complexo? É um sentimento que é composto por mais de uma perspectiva ou emoções plurais, enfim. O que é um raciocínio complexo? É um raciocínio que é composto de mais de uma linha de pensamento, cara, de pensamentos diferentes, emoções no meio da birosca toda aí, entendeu? Então, a complexidade, ela significa o quê? Pluralidade estrutural na composição daquilo que se é complexo. Então, pluralidade. Pluralidade e complexidade na vida, biologicamente falando, é o que separa um ser procarionte. Lembra da biologia lá na escolinha que você viu no cursinho, né? Você tem os procariontes, tem os eucariontes, você tem os seres unicelulares, os pluricelulares. A complexidade começa a partir da pluricelularidade de um ser vivo, por exemplo, neste contexto. Então, o processo de replicação implica na complexidade daquilo. Então, pega esse conceito de complexidade, algo que não é assim binário, ou zero ou um, pronto e acabou. Não, tem nuances, cara, tem degradês ali, tem penumbras, tem variações diferentes do nível de luminosidade e tudo mais. Outro exemplo é a porcaria da tela do seu dispositivo que você está vendo isso daí. Você tem três cores componentes que juntas podem constituir o que? No branco. Aí você pensa, mas não é o branco que constitui. Então, no seu aparelho, não é. No seu aparelho, são três cores: verde, azul e vermelho. Tanto é que se você for no Paintbrush ou em qualquer outro aplicativo aí de brincar, de desenhar, e você colocar no formato RGB 255, 255, verde, vermelho e azul, você vai ter a cor branca. É uma cor complexa.
Por quê? Porque a tela do seu celular é composta de maneira complexa. Cada pixel do seu monitor ou da sua tela é complexo, porque é composto por 3 LEDs ou 3 mini lâmpadazinhas. Então, essa complexidade, ela faz parte inerente da vida. Então, expliquei o que é complexidade. Beleza. Agora, como assim complexidade de mente, corpo e espírito? Vamos lá. Se a mente é complexa, ou seja, se ela tem o compartimento consciente, o compartimento subconsciente, o compartimento da mente profunda, então, consequentemente, a experiência da vida vai ser diferente. Essa complexidade da mente você pode perceber no processo autônomo do seu corpo e no processo voluntário do seu corpo. Você até pode respirar voluntariamente. Agora, por definição, o seu processo respiratório ele é autônomo ou involuntário, se você preferir esse termo. Tá? Seu coração bate, você gostando ou não, tá lá batendo. Então, existe uma segmentação bem clara. Algo que é consciente e algo que é inconsciente. Isso tem a ver com a complexidade da mente. Aí você pode me falar assim, não, mas isso é, na verdade, uma complexidade neurológica do ser humano. Você tem o cerebelo que é responsável por isso. E aí eu posso dizer para você, tudo bem, a origem, a inteligência por trás que resultou nessa definição neurológica é a mente, tá? Aí você pode me dizer assim, não, mas aí o que originou isso aí foi a evolução, a seleção natural e tudo mais. Então, tá bom, se você acha que é a seleção natural, fique à vontade para pensar dessa maneira. A questão talvez seja outra coisa, tá? E, aliás, se você tem crenças fixadas e pré-concebidas, sugiro que você, no mínimo, questione-as. Da mesma forma que eu falo para você questionar tudo e que eu não sou dono da verdade, eu apenas estou comunicando o que eu aprendi e que eu posso estar sinceramente equivocado, tenha essa mesma postura na sua vida. Não pense que você tem as respostas já para as perguntas, porque muito provavelmente você se equivocará mais do que acertará. Tá? Estatisticamente, dá para você errar muito mais do que acerta. Até você pegar a manha do negócio, você tem um jeito certo e vários jeitos errados. Então, pense nisso quando você articular um argumento na hora de você exemplificar qualquer ideia que você tenha na mente, tá? Bom, tendo dito isso, complexidade de mente, corpo e espírito. A mente poderia não ser complexa? Poderia. Então, lembra do slide que eu te mostrei, consciente, subconsciente, mente profunda e tudo mais? Existe uma relação hierárquica ali. Quando você está acordado, a sua mente consciente, teoricamente, ela tem precedência sobre o subconsciente. Ou seja, é por isso que pressupõe-se que você não seja um autômato e que você tenha livre-arbítrio e você possa escolher. Se você escolhe, é a sua mente consciente que está escolhendo. Senão, você não seria um ser vivo, e sim apenas um algoritmo. Ok. E, enfim, aí você está decidindo conscientemente. Agora, imagina se, com base no foco bem limitado que a mente consciente tem, imagina se não existisse esse véu semipermeável que divide a mente consciente da mente subconsciente, do inconsciente, por aí vai, da mente profunda, etc e tal. Imagina se não existisse esse véu. Se tudo o tempo todo fosse muito claro, cristalino como luz, água, sei lá o que você quiser chamar para você. Se o tempo todo você tivesse pleno conhecimento de tudo o que existe o tempo todo, as suas decisões seriam diferentes. É pela existência desse véu, da mesma maneira que a membrana celular ela é uma membrana semipermeável, e é justamente por isso que existe a reação da dialética entre sódio e potássio. A membrana celular é uma membrana semipermeável. Ou seja, algumas coisas passam e outras não. É tipo o filtro do seu café. Algumas coisas passam e outras não. A membrana celular é a mesma coisa. E
O véu que separa a sua mente consciente do seu subconsciente também é a mesma coisa. É semipermeável. Então, algumas coisas passam através do quê? Da linguagem associativa, dos símbolos. Então, quando isso emerge até o seu consciente, isso pode se chamar de inspiração. E é esse o significado, o intuito do autor ao explicar para você, neste módulo imaginação, como é que você usa a imaginação. Vamos explicar sobre a imaginação sintética criadora mais lá para frente. Tá? Então, fica tranquilo que o módulo está super completo para você. Então, você tem a imaginação sintética, você tem a imaginação criadora. Nada mais a diferença entre elas é em relação a essa membrana. A sintética, de forma bem resumida falando, é quando você organiza só o que está antes do limiar entre o seu consciente e o seu subconsciente. Quando você pega o que está claro conscientemente para você e você arranja isso diferentemente. A imaginação criadora é quando você fura a bolha, você quebra a barreira e você se conecta com a mente profunda, a mente arquetípica, a mente planetária. E se você quiser, olha, só de você se conectar com a mente planetária, cara, já é excelente. De logos, nossa, já é mais do que excelente. Agora, se você é desses que, porra, não descansa até encontrar a origem do bagulho e assim, quer chegar no topo do negócio, então tá. Então veja que você tem a mente arquetípica, ela ainda tem outra hierarquia, tá? Que é a mente cósmica ou, como dito pelo autor, a inteligência infinita, tá? Então, tá aqui inteligência infinita. Vou voltar aqui a tela para te explicar melhor. Você vai ver, se você tiver um PDF desse livro, coloca um Ctrl F maroto aí e pesquisa inteligência infinita, ou em inglês, Intelligent Infinity. E veja quantas vezes esse termo foi mencionado no livro e os contextos os quais esse termo foi mencionado no livro. E entenda que é isso que o autor estava querendo dizer. Olha o rolê que é para você chegar na inteligência infinita. Você tem que sair do seu consciente. Você tem uma navezinha. Você está lá no subconsciente, vai descendo na árvore. Subconsciente, consciente, subconsciente, vai descendo, vai descendo. Mente profunda, aí está lá, mente de grupo, aí você tem a mente da raça humana como um todo, e vai descendo ainda mais. Aí você tem o quê? A mente planetária, e continua descendo, continua descendo. Aí você tem o quê? Além disso, aí a mente arquetípica. As distorções fundamentais que culminaram nas configurações de regulagem da existência neste planeta e da ação, consequentemente, neste planeta. E você vai mergulhando e continua indo mais profundamente. E que se foda o resto. E foda-se. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí você vai mergulhando cada vez mais, cada vez mais. E aí você percebe que essas distorções de logos são derivativas de outra coisa, chamada de inteligência infinita. O começo e o fim. Alfa e ômega. Se você preferir, Deus. Tá? Agora, talvez Deus não seja a melhor palavra para exemplificar isso, porque não é uma personificação, entende? É tudo. É a inteligência infinita. E percebe que é infinita, não é finita, é infinita, não tem fim. Aí você imagina uma inteligência. Você percebe que eu não estou falando assim de qualquer coisa infinita. Eu estou falando de inteligência infinita, cara. Se você acha que isso que está sendo falado aqui é grande coisa, isso é finito, cara. É só um nada. Imagina inteligência infinita, velho. Nossa senhora, vontade de falar palavrão é grande, mas assim, inteligência infinita, cara. É muita inteligência. E isso é o que deu origem ao Logos planetário, onde você vive. E se você, sabe, for a passeio para algum outro planeta e tudo mais, se você tiver num cruzeiro interestelar ou intergaláctico, nem que seja nas asas da sua imaginação, saiba que cada lugar tem um logos diferente. Só que todos derivam da inteligência infinita. Todos os logos, ou os logoi,
né, usando um termo mais formal, dizendo, de toda a criação derivam do quê? Do código-fonte, da origem, que é o que? A inteligência infinita. Aí você pensa assim, bah, mas a inteligência infinita, dá para você denominar alguma coisa em relação a essa inteligência infinita? Dá. Eu vou falar sobre isso com mais detalhe nos próximos vídeos, tá? Então, a inteligência infinita, ela tem o quê? Distorções fundamentais. Essa é a linguagem da mente cósmica, da inteligência infinita. E essas distorções fundamentais também se aplicam a você. Olha só, a setinha aqui meio violeta. Saiu da mente cósmica, que é só um símbolo isso daqui, foi para a mente arquetípica, foi para a mente planetária, foi para o seu subconsciente, passou lá por todo o rolê da raça humana e tudo mais, chegou até você e chegou até a sua ontogênese. E aí você tá aí vivendo a vida através da sua mente. Então você tem a linguagem sequencial da sua mente consciente, o seu subconsciente com uma linguagem associativa, você começa a ver paralelos aqui, legal e tal. Aí você tem a linguagem arquetípica da mente profunda. Então existem situações, padrões ou arquétipos, se você preferir, que acontecem de maneira generalizada para o planeta como um todo, incluso todos os seres que vivem no planeta. Então são padrões assim bem amplos, digamos assim, tá? Isso é uma linguagem e deriva todas as experiências da mente planetária. E o seu espírito caiu de paraquedas aqui, ou simplesmente evoluiu aqui no planeta, e, cara, você como espírito tem acesso da mente planetária, mas você também pode acessar a mente arquetípica. Ao contrário do caminho aqui da configuração do Logos, que é do todo até você, você tem uma peculiaridade em relação a isso. Você pode acessar a mente arquetípica tanto quanto a mente planetária, tanto quanto o seu subconsciente e o seu consciente. Só que qual que é o rolê em relação a isso? Você precisa passar pelo véu, ó, pelo limiar entre espaço e tempo, menininho. O seu subconsciente. Então, aqui é o caminho de você até o todo. Aí você pode me perguntar assim, pô, Carbone, mas por que o espírito não está aqui em cima? Por que você tem que vir aqui na mente e tudo mais até chegar nesse rolezão profundo, até você se conectar com o espírito? É porque o espírito, nesse contexto específico, ele se desenvolve, ou mais precisamente dizendo, ele é sintonizado melhor à medida que você vai desenvolvendo a sua mente. Então, no pressuposto espiritual, você já teve outras encarnações. E aí você precisa lembrar o caminho de volta. Afinal, 3D, véu do esquecimento. E aí, só para os materialistas aí ficarem cada vez mais perplexos, veja aí os processos mediúnicos e tudo mais e tenta explicar aí, então, como é que os médiuns conseguem ter acesso a conhecimentos que eles não sabem, e não só o que de conhecimento, mas o como, né? Então, linguagens, tocar instrumento que eles não sabiam, falar línguas que eles não sabiam, e acesso a fatos que eles não sabiam, com pormenores e tudo mais que eles não sabiam, como, né? Então, a perspectiva materialista, não dá para explicar isso com fundamento. Perspectiva espiritual, bom, simplesmente eles acessaram a mente planetária, acessaram outro espírito, simples assim. Então, você como espírito, você tá aqui, ó. E aí, a sua imaginação é a sua nave que você usa para fazer esse translado aqui, ó. Fazer esse caminho todo. E você, como espírito, tem acesso à mente arquetípica. Aí você pode, mas caramba, velho, tá complicado. Você jogou uma avalanche de conteúdos novos. Então, calma, que eu vou explicar eles no decorrer daqui, tá? Mente arquetípica, mente cósmica, eu vou explicar essas paradas melhor. O que eu tô te falando é uma pincelada geral. Isso, teoricamente, era para ser uma coisa mais superficial, tá? Mas, assim, topografia da mente tem que ser uma coisa mais profunda. Portanto, tá aqui.
A sua imaginação é a nave. E você tem a configuração do logos, que é do todo até você. Então, das distorções fundamentais da criação, você vem até a mente arquetípica. Da mente arquetípica, você vem até a mente planetária. Da mente planetária, você vem até o seu subconsciente. Através do seu grupo, através da sua... da raça humana, através da sua etnia, etc, etc, da sua cultura, tradição e tudo mais. Aí, você pega todas as ciências sociais e tudo mais, está tudo aqui, ó, entre mente planetária e subconsciente, para explicar o quê? As ações do consciente humano. E aí você vai continuando a aperfeiçoar isso até você chegar aqui na questão do seu consciente. Então, se a gente pegar as ciências humanas que mais exemplificam isso, você tem a psicologia que explica muito bem a questão da ontogênese. E para por aí, né? Porque, no máximo, vê o efeito e não a causa. Pelo menos a psicologia de hoje, tá? Na data que foi gravado esse vídeo. Aí você tem as ciências sociais, que elas aí, opa, aprofundam um pouco mais a questão da herança genética, kármica, predisposições e vieses, e até beirar a mente planetária, tá? Então, você tem as ciências sociais, você tem a antropologia, você tem a sociologia e tudo mais, que consegue se aproximar um pouco mais disso daqui. E você tem a espiritualidade, cara, o esoterismo, tá? Para você que quer aprofundar o seu conhecimento, vai lá, cara, estuda aí, entendeu? E aí, tangencia o quê? Relações que estão mais nesse quadrante de mente profunda aqui. O grande lance, o grande pulo do gato é você fazer essa ponte para ganhar dinheiro e não para ficar só filosofando a troco de nada, entendeu? Então, aí aqui, por exemplo, um livro bem famoso é o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Ele tá mais ou menos nessa faixa aqui, ó, mente profunda. Nessa faixa aqui, ó. Tá beirando a mente arquetípica, mas não necessariamente. Cara, você tem outros níveis de profundidade. Aí você vai descendo, descendo até chegar na mente cósmica. Eu vou mostrar para você a mente cósmica, a inteligência infinita, as distorções fundamentais da criação, de onde tudo deriva, inclusive os arquétipos. E eu não me refiro a arquétipos junguianos, tá? Eu me refiro a outros arquétipos, a logos. Eu explico melhor logos do decorrer desse curso aqui. Eu explico melhor o que é logos e como é que logos se interrelaciona na vida prática, no dia a dia. Então, por enquanto, saiba que você tem o caminho do todo até você, é a seta violeta aqui, e de você até o todo. E você indo até o todo, você tem a sua imaginação, cujo piloto é o seu espírito. Então você pilota a sua imaginação, você dá significado ao que você visualiza na sua imaginação. Você atribui característica, você imbui o que você visualiza na sua imaginação com qualidade. E isso é uma característica de espírito. Tá? Bom, tá aqui. Subconsciente, mente profunda, tá? Exemplificados um pouquinho melhor. Vamos voltar à tela aqui. E a mente cósmica, mente infinita ou inteligência infinita, chame do que quiser. A semântica é a mesma. Beleza, então tá aqui. Esse é o panorama geral. Tá? Um slide, levou 3 vídeos e mais de 1 hora aí para explicar para você. Agora, a gente vai falar sobre essas distorções fundamentais. E vai fazer sentido para você. Depois, eu vou te falar sobre a imaginação criadora, a imaginação sintética, tem mais coisa ainda pela frente. Mas só para você entender a topografia da sua mente. Então, quando alguém perguntar para você o que é a mente, mas agora você consegue responder. Agora você tem mais propriedade para explicar um pouco melhor sobre o que é a mente. Tem exercício, Carbone? Tem conteúdo extra, mas tem. Calma, fica tranquilo, tem tudo isso, tá? No decorrer do curso, isso vai ficar mais claro para você. E você tem também as minhas mentorias. Você tem mentorias em grupo, você tem grupos aí, área de membros, onde a galera se reúne e fala sobre isso. Você também tem os comentários desse vídeo, onde você pode colocar suas dúvidas e falar: porra, não entendi nada que você falou, velho. Aí eu explico melhor, se eu conseguir, tá? Porque eu já tentei explicar da melhor maneira que eu pude, mas faça esse feedback, participa, e isso vai engajando você a se aprofundar e se aprimorar mais em relação ao seu conhecimento. Beleza? No vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo!